Por exemplo, tem muita coisa que eu vejo você falando, que eu acompanho suas lives e tal, aí eu olho e falo, pô, isso aí é difícil de implementar aqui no Brasil, porque você pode ter uma puta ideia, chegar lá e o povo barrar, ou alguma coisa assim, você teria que ter algum tipo de articulação, ou não? Lá é a mesma coisa que aqui? Como que funciona? Mesma coisa, todos os países, aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil, porque o Poder Executivo manda menos do que outras democracias. Por exemplo, o Trump, ele tem mais meios de ação nos Estados Unidos. Mais autonomia. Né? Isso. Milei também na Argentina do que o presidente aqui no Brasil. Depende muito de um congresso, do sistema de eleição. Nossa, é tudo errado. Aqui no Brasil tem uma coisa que chama Centrão, que é um horror. O Centrão é uma desgraça, né? O orçamento secreto, as emendas que fazem com que o cara do Centrão seja muito independente. Mas você tem que, na prática, ganhar uma eleição de maneira plebiscitária, que é a minha tese nessa minha eleição. Quando o Lula concorre, ele concorre assim, lá a garantia sou eu. Vota em mim porque eu sou o Lula. Deixa comigo. Deixa comigo. O bolsonarismo, mesma coisa. Confia aqui que aqui eu sou cristão, patriota. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Uma eleição plebiscitária, que eu tô falando é como se votar em mim será um plebiscito para decidir se você quer uma guerra contra o crime ou não. Se você quer resolver o problema de grana do Brasil, o problema fiscal do Brasil, definitivamente, ou não. Se você quer diminuir o poder do Centrão ou não. Porque esses são os 3 temas que eu mais trato. Se você quiser uma guerra contra o crime, você vai votar no 14 na eleição. Se você não quer, vota no 22, vota no 13. Eu estou levando a proposta para o centro da campanha e não o Renan para o centro da campanha. O Renan é um veículo da proposta. Então a pessoa vai votar na proposta. E se eu ganhar a eleição, quer dizer que a maior parte da população, 50% mais um, é a favor da proposta. E que, portanto, o Congresso vai chegar sob pressão, com a população toda sabendo o que é a proposta. Faz sentido. Quando a gente vota no Brasil, a gente não está votando em proposta. É o mais impopular que você está fazendo. Assim, a questão é mais difícil de eu ganhar atração. Porque, em geral, as pessoas gostam de pessoas. Por exemplo, o Nicolas tem 20 milhões de seguidores. Quais são as propostas do Nicolas? Ninguém sabe. Que projeto ele aprovou? Ninguém sabe, porque ele não aprovou nenhum. Mas as pessoas gostam do Nicolas. Porque aqui é um país que as pessoas gostam de pessoas. Na verdade, todos os países são assim. Apenas as nações em que você tem uma média de inteligência e uma educação melhor, mais alta, as pessoas começam a se importar com conceitos e outras coisas. Aqui, onde as coisas são muito simples, a pessoa gosta de outra pessoa. Então eu gosto do Nicolas. Eu gosto do Lula. Eu gosto da Erika Hilton. É uma coisa de gostar, é de afinidade. Sim. Você fazendo a Erika Hilton é muito bom. Pessoas que gestam! E assim, ontem a gente assistindo sua live lá em Maringá, a gente estava acompanhando enquanto estava aqui no estúdio, e assim, a gente sente óbvio, uma certa admiração da galera, né? Mas a gente tem uma percepção de que pode se tornar em algum momento o Renan maior que o Missão, assim como o Bolsonaro é maior que a teoria direita ou o Lula maior que a esquerda em si. Porque quando a gente teve outras eleições onde, por exemplo, o Lula não estava, que foi no caso de 2018, não foi à frente. Não era esse tesão que o povo tinha. E então, assim, você tem essa preocupação de que você se torne maior do que o Missão ou do que o MBL em si, e as pessoas votem em você e não no projeto? Eu falo, eu tenho uma brincadeira interna no MBL que eu falo que eu, Renan, sou um CNPJ e não um CPF. Okay. No sentido que minha vida é instituição. Então, se eu me tornar grande, isso significa apenas que eu vou usar toda essa força para manter a nossa instituição forte, porque eu nunca deixaria a gente se tornar um grupo personalista dependendo apenas da vontade de uma pessoa e não da estruturação do grupo. Porque o meu prazer pessoal é trabalhar em grupo. Até tem um meme que o pessoal vive me zoando uma vez, assim, eu tenho tesão em fazer coisas em grupo. Quem tem esse tesão é o Daniel Vorcaro. Mas assim, esse meme é real, mas assim, por quê? Porque eu gosto mesmo de trabalhar em grupo, estruturar coisa. Sempre fui empresário, sempre tive banda, sempre tive grupos políticos, iniciativas políticas. Eu sou uma pessoa de grupo. Se eu tô num time de futebol, sabe, quem é o jogador que eu mais admiro? O Xavi. Modric, sabe, o Dunga, aquele meia que tá tocando, não é nem o 10 que bota o cara na cara do gol, é aquele cara que tá pensando o jogo e arquitetando o jogo. Eu gosto dessa função. Certo. E essa função é uma função literalmente de abdicar do indivíduo em prol do todo. Até porque o todo não é a soma das partes. O todo, quando bem feito, ele é a multiplicação das partes. Certo. Né? Eu e você juntos, a quantidade de trabalho que a gente é capaz de realizar é muito maior do que a soma dos trabalhos individuais. Essa é a tal da sinergia. E, cara, gerar sinergia é a parte mais interessante em tudo, em termos de trabalho de grupo. Então, eu não seria esse cara nunca.
Agora, eu entendo que eu tenho que me tornar conhecido e que as pessoas têm que, num país que é personalista, tem que gostar de mim. Sim. É fato. E isso tem que acontecer. Eu não sei se é uma idolatria renanista. Renanista foi Porque é pequeno, assim, eu ainda tô num processo de crescimento. Agora, eu entendo que eu tenho algo a dizer, e esse algo é muito novo. Eu me considero uma pessoa criativa e corajosa nas coisas que eu proponho. Então, há algum mérito nisso. O que não pode subir a cabeça. Agora, se eu olhar, realmente assim, me conhecer na vida pessoal, eu nunca me preocupei em ter fama. Eu sempre me preocupei em ser autêntico, fazer as coisas que eu gosto. Eu poderia ter... Eu nem pentei o cabelo, velho. Eu nem pentei, você me conhece. Eu sou meio mulambo, eu nunca me preocupei muito em ganhar dinheiro. Eu moro num apartamento simples em São Paulo, de 1 quarto só. Gosto de... O que eu coleciono? Livro, disco, gosto de cozinhar. Então, eu não vou comprar essa coisa da idolatria, nem... Eu tenho uma síndrome do impostor gigantesca. Eu sempre falo, tem certeza que vocês acham que eu sou inteligente assim? Eu nem acho que eu sou. Pode crer. Entendeu? Eu sou cheio de dúvidas a meu respeito. Então, eu não vou comprar isso. E, em geral, pessoas meio burras que compram a idolatria, ela começa a acreditar na própria mentira. Tipo, nossa, não é só... Essas pessoas estão... Aquela coisa meio Pablo Marçal, sabe? Tanto que o Pablo Marçal, ele tem que ficar ensinando os outros e a ele próprio como tudo. Não, você tem uma mente de milhões. Não, cara, você é uma pessoa normal, que você, sabe, vai no banheiro todos os dias. Tá tudo bem ser normal, né? Tá mano? tudo bem. É uma parada que a gente sempre fala que assim, é sempre um cara, né? Não adianta você ficar, tipo, na expectativa que é tal pessoa, mas é só um cara. Sempre é só um cara. É só um cara. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes no mundo. Tá, eu tive agora com o rei de Portugal, um homem muito inteligente, já conheci grandes empresários, conheci gênios, tá? No fim do dia são pessoas como todos nós, alguns com mais capacidade, alguns que deram muita sorte, outros que deram menos sorte, tá? A gente tem que achar as pessoas mais capazes para trabalhar conosco, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais interessantes, mas somos todos pessoas. E, em geral, essas pessoas mais inteligentes, nenhuma, e as que mais tiveram sucesso que eu conheci, tirando aquelas que tiveram sucesso enganando os outros, que existem muitos, especialmente no Brasil, elas são pessoas simples no trato, que duvidam delas próprias, que são criativas e quando encontram algo que elas acreditam de verdade, elas vão para cima da crença e topam não ganhar pela crença, mas perder pela crença. O exemplo, vou falar num cara, um empreendedor aí, um exemplo nesse estilo. O Steve Jobs, no começo da Apple, ele topou perder pela crença dele. O modelo da Apple era um modelo super centralizado. E a Apple tomou um pau, não só da Microsoft, mas da IBM e todos os concorrentes dela. E o Steve Jobs foi afastado da empresa. Quando ele volta para a Apple em 96, a Apple estava quase quebrando, ela estava em crise. Ele não voltou com uma cabeça nova, tipo, não, agora eu vou... Não, ele voltou para fazer basicamente o que ele fazia quando ele estava errado. Sim. Ele era teimoso nas convicções. E aí ele transformou a Apple naquela que é hoje talvez a companhia mais valiosa do mundo. Então... esse tipo de coisa em que, assim, vamos supor que não convidassem o Steve Jobs para voltar para a Apple, talvez ele só seria visto como um louco naquele período. É um misto de capacidade, de teimosia, de sorte, de inteligência, mas essa visão de coach que as pessoas estão colocando, não acredite em você, tá? Isso é papo furado. Isso é muito papo furado. As melhores pessoas que eu conheço não são assim. As pessoas com maior sucesso que eu vi, de empresários a políticos, a intelectuais, não são isso. Isso é mentira usada para vender curso para galera.